Queridos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus continue no nosso coração. Amados, é muito comum ouvir de que o Sermão do Monte não tem qualquer conexão ou ligação com os crentes da atualidade ou os crentes modernos, né? Nesse momento moderno que a gente vive. O Sermão do Monte destina-se ao povo cristão de todos os tempos e épocas. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. Todos concordam que Mateus estava escrevendo o seu evangelho para os judeus de uma maneira muito especial. Por isso, Mateus, no Sermão do Monte, ele dá muita ênfase sobre o reino dos céus. Abra sua Bíblia ou acesse o seu celular, né? Hoje é muito comum e normal. Lá no capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, você vai ler agora comigo o versículo 13 e o versículo de número 14, do mesmo capítulo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Verso 24 do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E último versículo, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pai bendito, textos tão preciosos e valiosos, ó Deus, lemos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra, ela santifica, ó Deus, a nossa vida também, pelo Teu Espírito Santo. Rogamos que o Teu Espírito Santo, que inspirou Mateus, Teu servo apóstolo, a relatar todas essas verdades, que este maravilhoso Espírito Santo, conselheiro, venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, poderíamos ficar lendo aqui vários textos do Sermão do Monte, né? Chamado Sermão do Monte.
Você sabe que há vários pastores que têm livros, né, exatamente baseado, fazendo comentários doutrinários e teológicos no Sermão do Monte, né? Há muitos que têm, né? Há muitos livros. Queria compartilhar com os irmãos o seguinte assunto: a relevância do Sermão do Monte para os dias atuais. Queria que você pensasse um pouquinho comigo a esse respeito. A relevância do Sermão do Monte para a sua vida, para hoje. Hoje é dia 25 de junho de 2023. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós somos tentados, de primeira mão, dependendo do texto, não, esse texto aqui é lá para o pessoal que foi escrito, não tem nada a ver comigo aqui. Não existe isso. E o Sermão do Monte, ele é muito precioso, porque tem algumas lições a respeito dessa relevância. O que Mateus estava resolvido a salientar? Algumas coisas eu quero trazer aqui rapidamente, antes de trazermos algumas lições para a nossa vida. Primeiro, os judeus, eles tinham uma ideia materialista do reino de Deus ou do reino dos céus. Eles pensavam que o Messias haveria de vir para conferir-lhes o quê? A emancipação do Império Romano. Você vê isso nitidamente nos 4 evangelhos. A maneira como os judeus, eles entendiam que o Messias viria para livrá-los, politicamente falando, do poder do Império Romano. Estavam aguardando alguém que os libertasse da servidão e do jugo impostos pelo Império Romano. Os judeus sempre conceberam o reino de Deus ou o reino dos céus como sendo externo, como sendo mecânico, como sendo materialista. E é triste ver que ainda há muitas pessoas, muitos judeus nos dias de hoje, que estão esperando o Messias dessa forma, né? É triste a gente ver isso. Se você fazer um passeio em algumas redes sociais, especificamente no YouTube, você vai perceber que há um grupo considerável de judeus que realmente estão esperando o Messias, né? Esse Messias que já veio, que a igreja de Cristo Jesus crê, tem pregado já há praticamente mais de 2000 anos. Foi esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino a respeito, logo nas primeiras páginas do seu evangelho. Porque o grande propósito desse sermão, queridos, é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencial e espiritual. É por isso que logo nos primeiros capítulos, Mateus coloca essa verdade. O reino, queridos, é antes de tudo algo que está aonde? O próprio Jesus Cristo falou quando alguém perguntou. Quando um dos apóstolos pergunta, mas aonde está o reino? De Deus ou dos céus, muitas vezes como é chamado. Qual é a resposta de Jesus? O reino de Deus está dentro de vós. E aqui você vai perceber, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é exatamente o que Jesus Cristo está orientando, ensinando aos apóstolos, aos discípulos e todo aquele que caminhava com ele. Então, o reino de Deus, queridos, é antes de tudo algo que está dentro em vós. Trata-se daquilo que governa e controla o coração, a mente, as atitudes do indivíduo. Longe de ser algo de grande poderio militar, não tem nada a ver com a vida militar, como os judeus esperavam um Messias, talvez como o rei Davi, que era um general, era um homem de guerra, né? É só você ler a história de Davi e de alguns reis, e um dos mais poderosos do Antigo Testamento foi Davi, né? Uma das razões que Deus não permitiu Davi construir o templo que depois o seu filho Salomão construiu, foi porque a sua mão, segundo o texto, estava manchada de sangue. Um homem de guerra. Era um homem segundo, sim, o coração de Deus.
Mas muitos esperam hoje um Jesus, um Messias, que venha realmente destruir os inimigos de uma vez para sempre. Biblicamente, não é isso. Isso vai acontecer, sabe quando? No dia do juízo. Aí é diferente. O dia do juízo, sim. Aí a ira de Deus, ela vai cair sobre os ímpios. Só você ler o livro de Apocalipse, como estamos estudando quarta-feira aqui na igreja, né? Às quartas-feiras, estamos mostrando isso de maneira bem clara, bem objetiva, que o dia do juízo de Deus é quando a paciência de Deus ela foi esgotada. É quando a longanimidade de Deus acaba. Amados, primeira lição que eu quero trazer para nós dentro desses textos todos é que há uma necessidade de um novo nascimento. Por isso que Jesus Cristo, quando ele fala a respeito que o reino de Deus está dentro de vós, é exatamente essa questão. Nunca podemos, queridos, agradar a Deus por nós mesmos na nossa carne. Cantamos aqui a última música que fala sobre isso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E há muitas outras músicas semelhantes a essa. O texto que nós lemos de Isaías, capítulo 1, que colocamos de propósito na liturgia, é para se pensar na soberania de Deus, é para se pensar na santidade de Deus, o que Deus é. E o povo ali se afastou de maneira absurda. Isaías é levantado por Deus para mostrar para o povo, olha, vocês estão sofrendo ali naquele texto e dentro do contexto, exatamente porque vocês me abandonaram. E quando vocês me abandonaram, vocês começaram a fazer coisas totalmente fora daquilo que é o padrão daquele que confia, daquele que ama, daquele que tem o temor a Deus. As palavras são muito sérias que Isaías coloca ali. Vocês estão doentes, literalmente, da cabeça do pé, da cabeça aos pés. Vocês estão com chagas. É uma maneira muito forte que Deus coloca para que as pessoas entendam. Vocês não podem se afastar de mim, me conhecendo. E tudo que eu fiz por vocês e faço por vocês. Vocês não podem. Amados, os únicos que desfrutarão as bem-aventuranças, que depois nós vamos estar falando sobre isso, não hoje, mas depois, se Deus permitir, são os coparticipantes da natureza divina. Mas como que é isso, pastor? Ser participante da natureza divina. Já falamos aqui recentemente sobre essa questão. Você vai ser um semideus? Você vai estar fazendo coisas para que você chegue próximo à divindade no sentido de ser Deus? Claro que não, meu querido. Não tem nada a ver com isso. Participar da natureza divina, nada mais, nada menos, é você e eu, nós buscarmos pelas Escrituras, na ação do Espírito Santo, o quê? O caráter de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. O tempo todo a Bíblia fala sobre isso, especificamente no Novo Testamento. Agora, o Sermão do Monte reforça a lei de Moisés, queridos. Se você perceber isso, você já leu, e essa semana você vai ler o Sermão do Monte, para que você possa conhecer mais as Escrituras. O Sermão do Monte, a lei de Moisés nos mostra a necessidade do quê? De salvação. Sabe quem vai fazer uma interpretação que aprendeu com Jesus? O apóstolo Paulo. Quando ele fala a carta aos Gálatas. Quando ele fala aos romanos, a igreja que estava em Roma. Falando a respeito de que a lei de Moisés, ela nos aponta o pecado, por isso que ela é boa. Paulo fala muito sobre isso, a carta aos romanos. Agora, a lei não tinha possibilidade de salvar ninguém. Essa é uma das razões que Jesus Cristo veio, para cumprir toda a lei, para cumprir tudo que você e eu e ninguém tem condição, teve condição e terá condição de cumprir. Ele já fez isso. Basta nós crermos. Por isso que nascer de novo é imprescindível. Regeneração, conversão, é preciso isso acontecer na nossa vida.
Há um homem no livro de Atos, capítulo 10, que ele era muito religioso. E esse homem, ele dava esmolas. Esse homem fazia oração. E Deus lhe revela uma coisa. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Você manda chamar Pedro, que está naquele lugar, num lugar, está esperando, etc, etc, etc. Ele tem autorização, autoridade para falar da minha pessoa para você. E Pedro foi, você conhece a história. Ser religioso apenas não resolve nada, meu querido irmão. Dar esmola não resolve nada. Interessante que no texto, o texto vai falar o quê? Cornélio, Deus viu que você é um homem muito bom. Deus viu que você é um cara religioso, nota 10. Que coisa boa. Não. Deus ouviu as suas orações. Não falou de esmola, não falou que ele era isso, que ele era aquilo. Vai chamar Pedro, manda chamar Pedro. Cornélio precisava da conversão, do nascer de novo, para compreender o reino de Deus, para compreender o reino dos céus, para viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. O Sermão do Monte, queridos, afirma que você não pode viver nem um dia em uma condição de bênção sem considerar um novo nascimento em Cristo Jesus. É por isso que a gente bate na tecla o tempo todo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. É bom nós virmos à igreja, é bom estarmos juntos, né? É bom comungarmos juntos, mas é preciso, junto com isso, haver conversão, haver o nascer de novo. É aquilo que Deus disse para Nicodemos, que era um rabino, que era um mestre em Israel. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver, não entra no reino de Deus. Então, a primeira lição, queridos, é que o Sermão do Monte mostra a necessidade do novo nascimento. A segunda, aponta para Jesus Cristo e a mente de Cristo Jesus. Se desejarmos saber o que Cristo pensa, precisamos estudar, queridos, não só o Sermão do Monte, mas todo o Novo Testamento. Você vai ver exatamente qual é a mente de Cristo em relação à igreja, em relação a todas as coisas. De que forma deve o cristão viver na sociedade? O Sermão do Monte nos aponta esse caminho, queridos. Pode ter certeza disso. Quando você ler o Sermão do Monte essa semana, eu estou pedindo para que você faça isso, você vai ver que o Sermão do Monte, ele aponta qual deve ser a minha relação com a minha esposa, qual deve ser a minha relação com o meu esposo, como deve ser a minha relação com os meus filhos, como deve ser a minha relação com o Estado, como deve ser a minha relação em todas as áreas da vida, queridos. Todas elas. Então, a primeira lição é que há necessidade do novo nascimento. A segunda é que o Sermão do Monte, ele vai o tempo todo apontar para quem? Para Jesus Cristo, Senhor da vida, autor da salvação. Terceira lição, descreve para os cristãos o único caminho para a felicidade, a bem-aventurança que ali depois, futuramente, Deus permitindo, vamos estar compartilhando. Se nós desejarmos ser felizes, amados, se desejarmos estar cheio do Espírito Santo, nós não podemos sair à procura de alguma experiência mística, de alguma coisa fabulosa, de alguma coisa que a Bíblia não aprova. Mas tem muita gente assim, procurando homens de oração poderosa, mulheres de oração que faz oração poderosa, pastores que passam o paletó e derruba todo mundo, né? E assim vai. Eu estou esperando chegar um momento do culto, eu ficar todo arrepiado, emocionado,
Eu estou esperando uma hora eu chorar. E assim vai. E assim vai. Isso tem a ver com misticismo. Não tem nada a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus. Nós não podemos ir atrás de algum sonho enganoso, queridos. Não fique pulando de reunião em reunião, como muita gente faz isso hoje. A pandemia, ela mostrou isso, infelizmente. Há muitos crentes que não voltaram para suas igrejas e ficam pulando de igreja em igreja. Não tem firmeza, não sabe o que quer ainda. Esqueceu de tudo aquilo que aprendeu, aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios. Pessoas que estão correndo por todo o vento de doutrina. Aparece uma novidade ali, corre. Aparece um fulano ali, que é especial, corre. Nós não podemos, queridos, estar pulando de igreja em igreja ou de reunião em reunião, achando que resolve a questão, de forma alguma. Toda igreja vai ter problema, meu querido irmão. Toda liderança vai ter problema. Toda ela, inclusive os apóstolos, de Judas a Paulo, todos tiveram muito problemas. Mas todos, com exceção de Judas Iscariotes, sempre se dobraram aos pés da cruz de Cristo. Todos. Aqueles que pisaram na bola, literalmente, como Pedro, depois da ressurreição, Jesus o chama para readmiti-lo ao colégio apostólico. Pedro, você me ama. Impressionante que Jesus Cristo poderia lhe ter dado um puxão de orelha muito sério em Pedro. Quando Pedro negou, na hora que Jesus Cristo mais precisava de apoio daqueles homens. Mas Jesus não faz isso. Jesus confirma, você me ama, Pedro? O Senhor só sabe que eu te amo. Só sabe todas as coisas. Então, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Este é o Jesus que nós amamos. Este é o Jesus que você ama. Esse é o Jesus que a gente canta, louva e glorifica o nome do nosso Deus. A quarta lição, queridos, é o melhor meio de evangelização. Se realmente vivermos o Sermão do Monte, alcançaremos o mundo para Cristo. Isso aqui não é uma utopia, amado, não existe isso. Não é uma utopia. Mas, de fato, se nós, como crentes em Cristo Jesus, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você mora, lá onde você convive, se você seguir os passos de Jesus e pagar o preço, porque não é fácil. Todo mundo faz, mas você que é crente em Jesus, você não faz. Não é porque todo mundo não faz ou faz, mas é por causa de Jesus. É por causa de Cristo que habita em mim, por intermédio do Espírito Santo. Como é que está o meu casamento? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com a esposa, com o esposo? Relação que eu digo em todas as áreas. Desde quando você vai dormir com ela na cama e vai ter relação com ela ou com ele. Como é que está isso? Tudo isso abrange, queridos irmãos, a vida cristã. Isso não muda. A minha relação com os filhos, como é que está quem tem filhos? Sejam pequenos, sejam maiores. Como é que está essa minha relação? Será que eu estou tendo tempo para conversar com o meu filho que é adolescente? Por que que ele fica no quarto, ou ela fica no quarto o tempo todo com a porta fechada? O que que eles estão fazendo lá com a porta fechada, sozinho, mexendo com o computador, mexendo com etc, etc, etc. Amados, a vida cristã do pai e da mãe, ela é profundamente responsável diante de Deus. E você sabe muito bem, tanto quanto eu, talvez até mais, que Satanás está querendo destruir os nossos filhos.
por várias ideologias as mais absurdas e diabólicas, que eu não vou mencionar aqui, que você sabe muito bem. Mas na minha casa, qual é o ensinamento que eu, pai, eu, mãe, estou dando para os meus filhos? É a igreja que tem que fazer isso? Não. Não é a igreja. É na minha casa. É o meu pai que tem que ser o sacerdote da casa. É o que a Bíblia ensina. A igreja ajuda. A igreja fortalece. Pelas Escrituras. Pela palavra de Deus, a igreja aponta o caminho. Olha, é esse caminho que você deve seguir. Segundo Jesus Cristo. Amados, o melhor meio de evangelização. Pregava Jesus Cristo para uma multidão o tempo todo. Capítulo 5, que nós lemos, o primeiro versículo, fala sobre isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Sempre multidões estavam em volta de Jesus Cristo. Jesus sempre se comovia, queridos, e se preocupava com as multidões. O capítulo 9 de Mateus, versículo 36, vai falar sobre isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor, queridos, o pastor, o sumo pastor das ovelhas, não tem um norte para a vida. Não tem. Vive uma vida totalmente insegura, em todas as áreas da vida. E aqui o texto fala que Jesus Cristo se compadece. Ele tem compaixão, porque eram ovelhas que estavam sem pastoreio. Por isso que ele, no capítulo 10 de João, ele diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Amados, que você nunca abandone esse bom pastor. Que você nunca abandone o sumo pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. Capítulo 14 de Mateus, versículo 14, vai falar sobre isso também, queridos, sobre as multidões. Verso 14 do capítulo 14, diz assim, olha: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Você vai ver ainda lá no capítulo 15, no versículo 32, a seguinte palavra diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus aqui está preocupado com 2 coisas. Primeira delas, 3 dias ele está explicando a respeito de quem ele é, o que ele veio fazer, por que ele iria morrer na cruz, mas ele está preocupado com uma coisa muito importante também, com o pão de cada dia. Tanto é que no outro texto vai dizer, Jesus fala: olha, vocês deem de comida para eles. E um deles diz o quê? Mas, Senhor, são tanta gente, não tem 5 pães e 2 peixes, não dá. Foram reprovados, né, queridos, nessa prova. E aí eles trazem para Jesus os pães, os peixes. Deus faz o quê? Quem Jesus Cristo faz? O que ele faz? Porque ele é o próprio Deus. Ele ora. Ele não faz nada de místico ali, nada disso. Não, nada disso. Ele simplesmente ora. Ele simplesmente agradece a Deus. E segundo o texto dos evangelhos, que fala sobre a multiplicação dos pães, eram mais de 5.000 pessoas. Se você fazer uma análise, se cada marido tiver uma esposa, já são 10.000. Se você contar que cada casal tivesse apenas um filho, seria 15.000 pessoas. Não tem como fugir a isso, viu, meu querido irmão, quando estuda a Bíblia. Se tinha 15, se tinha 20.000, eu não sei.
O texto fala que tinha 5.000 homens, que as mulheres não eram contadas, nem crianças. Aí, quando você lê o contexto, você vai perceber, puxa vida, Senhor, era muito mais do que isso, porque tinha mulheres, tinha crianças, tinha jovens, ouvindo este Jesus maravilhoso. Amados, para encerrar aqui, esta multidão em particular é descrita nos versículos 23 e 25 do capítulo 4, no qual lemos que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do seu reino e curando os enfermos. Sua fama correu por todos os lados e da Galileia, Decápolis, 10 cidades que é chamado de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Lá no capítulo 4, verso 23 a 25, você lê isso. Jesus Cristo, amados, ao ver as multidões, deu-lhes de comer. Ao ver a fome espiritual do coração desse povo, ofereceu-lhe o que o seu espírito necessitava. Esse é o Jesus que nós amamos. O Sermão do Monte trabalha tudo isso, queridos, e muito mais. A conclusão é a seguinte, queridos. O Sermão do Monte é de suma relevância para qualquer época, inclusive para os nossos dias. Segunda conclusão, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Terceira, é desse modo que os cristãos deveriam viver. Assim é que se espera que eles vivam. Quarta conclusão, o reino de Deus está dentro de você, está dentro de vós. Apenas 3 aplicações para a nossa vida, queridos, para a minha vida e para a tua vida. O Sermão do Monte, primeiro, aponta o caminho para vivermos a bem-aventurança. Pode ter certeza disso. Segunda aplicação, o que é estar cheio do Espírito Santo? No Sermão do Monte, encontramos a resposta. E a terceira aplicação, o Sermão do Monte reforça a lei de Moisés, nos mostrando a necessidade de salvação, que só encontramos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.